Muito bem, gente. Então nós vamos agora passar a outra parte da programação, que é o testemunho desse casal que está aqui, a Aline e o César. O Guaraci falou para mim, o bispo Guaraci falou para mim uma coisa forte, que o César chegou a um ponto na vida dele, na vida do casal, que um dia que ela vinha na igreja e ele disse assim, você quer ficar com a igreja? Então pega agora o jornal da igreja, a Folha Universal, e vá dormir, se cubra com ele do lado de fora da casa. É verdade isso, Aline? É verdade, sim, senhor bispo. Eu tinha ódio da igreja, tinha ódio do senhor. Eu não ia com a cara do senhor mesmo. É mesmo, rapaz? Eu vi o senhor na televisão, ouvi o senhor na rádio, eu falava assim, esse homem aí é safado, ele é mentiroso, ele é ladrão, ele quer o meu dinheiro, e nem dinheiro eu não tinha, bispo. Quando falava assim, tô indo lá na igreja daquele bispo Macedo, eita, eu ficava doido. Eu falava, você tá maluco, rapaz, não vai lá não, ele vai tirar tudo que você tem. Tá vendo que ele tá enricando, ele tá comprando um monte de coisa com o teu dinheiro? Sai de lá, pula fora. Quando a minha esposa, na época, falou, eu vou para a Igreja Universal, eu falei, você tá de brincadeira comigo. Você deve estar de brincadeira, porque, os meus colegas estão indo. Pessoas que eu conheço estão indo. Agora você ir para a Igreja Universal? Não. Você não vai para a Igreja Universal. Tudo menos Igreja Universal. Você pode ir para a Assembleia, você pode ir para a Quadrangular, você pode ir para a Presbiteriana, você pode ir para onde você quiser. Mas não coloca os pés na Igreja Universal. Se você colocar o pé, eu vou ir lá armado e vou pegar o pastor. E por várias vezes, eu fui lá na igreja armado, eu corria atrás do pastor, o pastor corria e se escondia no escritório. Eu se escondia lá para dentro da igreja. Você entrava armado, rapaz? Eu entrava armado. Ia com o quê? Cima. Com o quê? Com arma mesmo, armado. Mas que arma? 38, eu com 38 lá. Pra cima do pastor? Pra cima do pastor. E eu falava pra ele assim, você pensa que você é o quê, safado? Você tá pegando minha mulher, né? Você tá virando a cabeça dela aqui pra igreja? Você não vai tirar ela de mim, não. Você não vai tirar ela de mim, não. Ela não vai frequentar essa igreja. Aí eu comecei a ir na casa dos encostos, bispo, junto com meu pai. Aí meu pai falou assim, eu tenho uma solução para isso, César. Eu falei, o quê? Eu vou te levar numa mulher, a mulher é boa. Eu falei, é boa mesmo? Ela é quente, o lugar é bom. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Cheguei lá, a mulher disse assim para mim, qual é o problema? Eu falei assim, o problema é que aqueles malandros lá da Universal estão levando a minha esposa a frequentar esse lugar e eu quero que ela saia de lá. Eu não suporto. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai arrumar aí um bode, nós vamos colocar o nome desse Edir Macedo, porque eles não falaram bispo, falaram Edir Macedo, na cabeça desse bode, você vai levar lá na Bahia, vai enterrar lá. Na Bahia? Na Bahia. Você estava onde? Eu estava aqui em Santo André. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, isso. Você vai ter que levar lá na Bahia para poder enterrar, e quando enterrar, você pode contar 3 dias, ele vai estar morto. Eu falei, então já era. Já era tudo. Mas o bode, me diga uma coisa, o bode tinha que chegar vivo lá? Não, só a cabeça do bode. Ah, a cabeça do bode. A cabeça do bode. E vem cá, o meu nome foi colocado no cérebro, na boca ou no nariz do bode? Bispo, no lugar específico. É muito forte. Foi colocado no bode, bispo. Foi colocado. Mas aonde foi colocado o meu nome? Eu quero saber agora. Dentro da boca do bode. Do bode. Essa é forte. E a gente levou. Quando a gente retornou da Bahia pra cá, aí meu pai me ligou e falou assim, ô César, vem cá, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu falei, já era, quer ver que o bicho morreu? Eu falei, já era, o resultado foi imediato. Eu falei, o que foi? A Dita morreu. Eu falei, que Dita? A mulher que fez o trabalho pro bicho morreu, você não acredita? Olha, cuidado, hein? Se você fizer trabalho para mim, você tá... Cuidado. Que é o que diz a Bíblia, né? Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Continue, então, bicho, o César. Aí fiquei sabendo que a mulher morreu. Morreu. Mas menos de 3 dias. Com 3 dias, bispo, ela morreu. Os 3 dias que eu havia retornado, os 3 dias. Ela falou, quando você retornar, você conta 3 dias. Cheguei em São Paulo, a gente contou. A segunda, a terça, na quarta ela morreu. Bispo, eu nunca imaginei estar na Igreja Universal. Eu era muito ruim. De novinho eu já era ruim. Eu agredia meu pai. Uma vez eu dei uma garfada, eu tava
comendo, ele reclamou da comida. Eu peguei o garfo e enfiquei nas costas dele. Eu brigava com o meu irmão, eu dava soco na cara do meu pai, eu batia na mãe. Eu andava na rua, eu tinha gosto de sangue na boca. Eu andava na rua com gosto de sangue. Eu sentia gosto de sangue. Eu não conseguia dormir. Era uma dor de cabeça terrível. Eu não tinha amiga, eu não queria falar com ninguém, eu tinha ódio das pessoas, eu era revoltado. Literalmente um sujeito revoltado. E fiquei mais revoltado quando falou assim, ó, a Aline tá aí na Igreja Universal, pronto. Aí eu fiquei doido. Aí eu parti pra cima dela, bicho. Porque na época nós namorávamos assim, namorei, já se juntou, sem experiência nenhuma, fomos morar juntos. E eu chegava, né, e falava assim, aonde você foi? Ela falou assim, não, fui ali. Não, ali na onde? Na igreja. Qual igreja? Me fala, qual o nome da igreja? A Igreja Universal. Eita, eu ficava doido. Ah, essa vai na Igreja Universal? Então tá bom. Então, peraí. Aí eu pegava chicote, pegava aquelas varinhas, dava uma surra nela, batia. Eu falava assim, ó, fala lá pro pastor, que se ele continuar insistindo, eu vou te quebrar todinho, eu vou te arrebentar. E no outro dia ela ia de novo. Eu falava, ah, miserável, tu vai apanhar mais. E tome nela. Aí eu comecei a dar soco, murro, chute. Eu espancava ela dentro de casa pra não ir. Aí eu trancava a porta, ela pulava a janela. Eu falava, ah, miserável, tu vai ver, vou trancar a janela, vou trancar a porta, não vai pular. Ela pulava o muro e ia pela vizinha. Vem cá, Aline, era isso mesmo? Era. Até assim, quando eu cheguei na igreja, que era o motivo da raiva dele de eu ir pra igreja... Mas por que você foi na igreja? Então, eu fui na igreja porque a gente começou a namorar muito jovem. Ele tinha 14 anos, eu tinha 15. E aí, com 18 anos, eu fiquei grávida. E ele não queria que eu tivesse meu filho. Então, ele mandou tomar remédio pra eu abortar. E ele começou a me agredir quando ele ficou sabendo que eu estava grávida, porque ele queria que eu perdesse. Então, o motivo de eu ter chegado na igreja foi esse. Porque ele começou a me bater por causa da minha gravidez. Eu cheguei com um pensamento assim, eu já estava grávida, ele tinha mulheres fora, e na minha cabeça eu queria uma família, eu queria ficar com ele, ter meu filho e a gente constituir uma família. Só que ele não aceitava a vida de casado, ele estava comigo dentro de casa, mas tinha um monte de mulher fora. E então, você queria impor essa vida para ela, o César? Exatamente, bispo. A ponto de pegar uma mulher, colocar dentro de casa e falar assim, ó, vai ficar você e ela, vai ficar nós três juntos aqui. Que isso? E você aceitava isso, Aline? Eu aceitava. Por que você aceitava? Assim, porque se eu reclamasse, ele me batia. E como ele era muito agressivo, eu tinha medo que ele acabasse até me matando. Então, tudo que ele falava, eu aceitava. Porque se eu retrucasse... Quer dizer que você é uma escravazinha. Escrava Isaura. Isaurinha. Literalmente. Isaurinha. Então, eu aceitava porque e tem Isaurinha por esse mundo afora, né? É verdade. E o pior é que não adiantou nada, não é verdade? Não adiantou. Porque você então colocou mais uma mulher dentro de casa. Exatamente. Então foi nessa altura que você colocou ela para fora e ficou com a dentro. Exatamente, com a outra. Foi isso mesmo. Uma vez ela chegou em casa tarde, eu perguntei onde você estava. Ela falou, fui na igreja. Ela estava com o jornal, eu falei, então tá bom, então. Então você vai ficar aí fora, você não vai entrar não. Se cobre com esse jornal aí. Se cobre com esse jornal, vai dormir com o pastor e se cobre com esse jornal aí, porque ele vai te esquentar, ele vai te agasalhar esse jornal. Tranquei o portão, ela dormiu na calçada e se cobriu com o jornal. Que isso? Até o dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar e eu pude entrar em casa. Mas você ficou mesmo dormindo na calçada? Fiquei. Não tinha para onde ir. Eu não tinha uma casa para eu ficar. Casa de um parente, não tinha. Isso foi onde? Aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Eu pegava mulheres, passava na frente dela e falava assim, ó, como essa mulher é mais gostosa do que você. Era assim. Que isso, rapaz. Olha como essa mulher é mais bonita do que você. Literalmente você era o próprio Satanás, não, era. Mas que na época que ela passou a frequentar a igreja, ela passou a cuidar de mim. Passou a ser diferente. E eu comecei a observar as atitudes dela. Eu falei, poxa, como ela está diferente. Aí eu comecei a observar, mesmo eu maltratando, batendo, infernizando, segurando, tirava dinheiro dela, eu deixava ela sem comer. Eu falava assim, eu colocava a comida no prato dela e falava assim, você vai comer o tanto que eu quero que você coma. Você não vai comer mais do que isso. Quando ela ia tomar banho, eu ficava na porta do banheiro olhando e falava, 2 minutos pra você tomar banho. Se você passar, eu pego a mangueirinha do chuveiro e te dou uma surra. Eu castigava ela para ela não vir na igreja, porque eu não suportava o Senhor, eu não suportava a Igreja Universal, eu não gostava de Igreja Universal. Tudo menos Igreja Universal.
Mas não tinha jeito. E mesmo assim ela cuidando de mim, e mesmo assim ela me dando atenção. Eu chegava em casa, bicho, a comida feitinha, a casa cheirosinha, limpinha. Eu falava, meu Deus, eu pensava, pô, eu faço tudo para essa mulher me largar, para sumir da minha vida, e ela insiste, ela insiste. E chegou uma situação que ele sempre falava para mim, eu não quero que você tenha esse filho, eu não quero, eu não quero. Ele comprou um remédio para eu tomar, não funcionou. A gravidez continuou. E aí, quando eu fiz 5 meses de gravidez, eu tive o primeiro trabalho de parto, que foram um total de 4. E aí eu fiquei internada do 5º mês até o 8º, foi quando meu filho nasceu, por causa dessas surras que ele me dava. Mesmo com a grávida, ele batia em você? É. E aí, nesse intervalo de tempo, ele falou assim pra mim, eu não quero ficar com você, eu tenho mulher fora que eu quiser, então vou me separar de você. E aí me jogou na rua. E eu não tinha para onde ir. O testemunho de vocês é muito interessante. Eu acho que vocês têm muita coisa para falar, muita coisa para contar para as pessoas. Amanhã vocês vão voltar aqui para a gente concluir esse testemunho.